Em meio a mais de 50 convidados e muito trabalho, destacamos 5 entrevistadores para uma missão: entrevistar o máximo possível de pessoas convidadas sobre os temas que apresentaram e para que sorteassem e respondessem uma pergunta do nosso Graal psicodélico. Fique agora com as nossas entrevistas. Estamos aqui com a Fernanda Valhano Fontes. Conta pra gente um pouquinho do que você veio falar aqui no Congresso. Bom, eu vim falar um pouco das pesquisas que a gente tem feito lá no Instituto do Cérebro, na UFRN, com a DMT. Então, eu vou contar um pouquinho dos ensaios clínicos que a gente tem feito até agora e também um pouco das perspectivas que a gente tem, né, de avançar nos ensaios e em regulamentação e tudo mais. Então, vou estar numa mesa, né, que tem várias pessoas falando sobre ensaios clínicos e também a perspectiva de levar essas substâncias para o SUS. Sensacional. Bom, uma perguntinha do nosso Graal psicodélico. Pode sortear. Então, como descobrir os psicodélicos? Eu descobri os psicodélicos com a ayahuasca, né, quando eu me interessei em fazer mestrado em neurociências, e aí eu descobri as pesquisas do professor Draulio Barros de Araújo, que já estava estudando a ayahuasca, e aí eu conheci, né, e comecei a me interessar mais sobre os psicodélicos, sobre a ayahuasca primeiramente, e depois sobre outros psicodélicos. Mas veio antes a sua experiência pessoal ou veio antes a pesquisa? Veio primeiro a pesquisa. Foi. Então, a primeira vez que eu ouvi falar, assim, já tinha escutado falar um pouco, né, de ter visto filme, música, né, sobre LSD, ou então cogumelos, assim, mas realmente quando a primeira vez que eu parei para prestar atenção que existiam essas substâncias e do poder dessas substâncias foi pela via já da pesquisa. Legal. Mas depois rolou uma experiência pessoal. Sim, depois também, mas realmente minha motivação foi primeiramente, né, pela curiosidade científica e depois, claro, também a experiência em primeira pessoa. Legal, obrigada. Miro, conta pra gente, Miro, sobre o que você veio falar no nosso congresso. Tudo bom, gente? Eu me chamo Miro Rolinho, eu sou educador social, redutor de danos. Vim falar sobre redução de danos, vim pensar como é que nós podemos potencializar, a partir de uma perspectiva política, a redução de danos e tentar articular uma relação ou trazer para essa dimensão do político, do cuidado, a discussão dos psicodélicos. Então, a ideia é como implicar a discussão psicodélica que acontece hoje no Brasil na perspectiva política do cuidado, pautado nessa diretriz aí da redução de danos ética, clínica e política. Demais. Agora eu tive uma perguntinha do nosso Graal psicodélico. Olha. Vamos ver. Vou botar os óculos. Pode ler para mim. Qual o seu filme favorito sobre o tema psicodélicos? Para assistir, viajar ou os dois? Cara, filme preferido. Putz, tem muitos, tem uns bem legais, cara. Eu gosto muito de umas doideiras, tipo Medo e Delírio em Las Vegas, tá ligado? Eu gosto desse. Deixa eu pensar aqui melhor. Tem um filme nacional que é pouco comentado, mas eu gosto muito, chamado I Do Movie. Um filme que se passa em Pernambuco, que a galera vai para o interior de Pernambuco e lá fazer umas experiências psicodélicas. Nossa, eu acho muito legal, muito legal. I Do Movie, tá com o Celto Mello. Mas deixa eu ver. Acho que esses para mim são os mais interessantes. Porque eu acho que é isso. Vou ficar com o ar do Movie. Eu vou deixar essa dica para a galera assistir. Massa, gente. Assistir, então. Obrigada, Miro. Isso, prazer. Estamos aqui com o Lui Cavalcante. Conta um pouquinho pra gente sobre o que você veio falar aqui no Congresso. Boa tarde, gente. Eu sou Lui. Eu estou aqui no 2º Congresso Brasileiro sobre Psicodélicos e eu vou falar um pouco sobre arte psicodélica, fazer um pouco essa reflexão, se é que existe uma arte que não é psicodélica, né? Quais são os conceitos de psicodelia que cabem a gente pensar uma arte que seja psicodélica e uma arte que não seja psicodélica, né? Então, é mais ou menos uma provocação. Eu sou do Papos Psicodélicos, me sigam lá. É isso. Bom, agora tem a nossa perguntinha do Graal psicodélico, pode sortear uma. Qual o seu psicodélico preferido? A arte. Boa, boa. Arte com alguma substância? Com certeza. LSD
LSD é o meu psicodélico preferido. A pergunta é essa. Muito obrigada, Lui. Nada. Boa apresentação para Eu que você. agradeço. Estou aqui com o Sandro Rodrigues. Conta para nós, Sandro, sobre o que você vai falar no congresso. Bem, eu vou mediar uma mesa sobre psicodélicos e interseccionalidade e vou participar de outras 2 mesas, uma sobre arte psicodélica, que eu vou falar sobre rock psicodélico, e uma outra sobre musicoterapia e psicodélicos, que eu vou falar sobre a importância do papel de musicoterapeutas no processo de desenvolvimento da ciência psicodélica e da terapia. Massa demais. E agora, tira uma perguntinha do nosso grau psicodélico para você responder. Poder, hein? Você já teve um orgasmo transcendental com psicodélico? E aí? Conta para nós. Já! Obrigada. Bem, estamos aqui com a Vitória Miller, que veio apresentar o seu trabalho de conclusão de curso. E aí, Vitória, conta um pouquinho pra gente sobre o que você veio apresentar, seu tema. Então, eu estou aqui hoje apresentando um trabalho que é bem significativo para mim, né? É um trabalho que eu estudo a influência do uso de psicodélicos com a felicidade, na forma como a pessoa avalia e expressa a felicidade, principalmente. E esse trabalho ele tem uma significância que eu acredito muito que a academia ela tem isso. Os trabalhos, eles dizem muito sobre nós mesmos, né? Então, esse é um estudo, além de mim, é nosso, né? Claro. E eu sinto que os psicodélicos, eles trazem muita influência em como a gente lida com a realidade, como a gente tem a percepção da realidade. Então, eu estudo a felicidade justamente como uma fonte, onde a gente bebe para começar discussões sobre ser humano, sobre o que é viver essa realidade, mas através desses questionamentos do que é ser feliz. Mas eu enfatizo, porém, que é muito importante dizer isso, que os psicodélicos eles não são uma pílula da felicidade como o sistema vende pra gente, né? Claro. Mas sim, eu quero começar discussões sobre isso, discussões sobre o que é felicidade e justamente também sobre o que é ser um ser humano aqui, nessa realidade. Claro, né? E é muito interessante que a partir dessas discussões que eu estou fazendo, que eu faço uma entrevista antes da experiência psicodélica com uma pessoa que nunca bebeu ayahuasca e depois também, uma semana antes, uma semana depois. E é muito interessante, quando eu avalio os dados, né, que essa pesquisa ainda está em andamento, a diferença na estrutura da linguagem, na forma como a pessoa fala de si e fala sobre o mundo e principalmente sobre a felicidade. Legal, muito importante esse trabalho, com certeza. Vitória, agora, esse daqui é o nosso graal psicodélico. Você pode tirar uma perguntinha aí e fica à vontade para ler ela para a gente. Psicodélicos, prazer e sexualidade combinam? Amei! Adorei. Acredito que sim. Eu acho que e justamente até vinculando a minha própria pesquisa, que eu busco desconstruir, né, a linguagem, que eu acredito que os psicodélicos fazem, a sexualidade humana é reprimida, né, e a sexualidade da mulher principalmente. E eu digo que os psicodélicos, a ayahuasca é feminina, né, então eu, durante o meu decorrer como asqueira, pessoalmente, eu senti diferenças em termos da minha percepção sobre sexo, sobre corpo, sobre prazer, né? Então eu sinto que realmente eles combinam muito para a gente desconstruir um tanto de coisa que colocaram nas nossas mentes sobre o que é ter prazer e como ter prazer e se a gente merece ter prazer, né? Que muitas vezes a sociedade nos oprime tanto, é tão proibicionista em tantos sentidos que proíbe a gente em termos de viver os nossos corpos, né? Então, eu acredito que sim, muito. Ótimo, Vitória, muito obrigado, viu? Estou aqui com o Lauro Pontes. Conta pra gente, Lauro, sobre o que você vai falar no nosso congresso. Então, eu estou aqui para falar, né, da nossa querida plantinha, da maconha, as interseções entre a maconha e os psicodélicos. Eu vou falar da experiência da construção subjetiva que a maconha provoca, algumas ideias sobre uma prática terapêutica utilizando o THC, os efeitos neurofisiológicos do THC na questão da expressão da psicologia humana. Agora eu tiro uma perguntinha do nosso grau psicodélico. Qual o seu filme favorito sobre o tema? Pra assistir, viajar?
Nossa, cara, na verdade eu sou muito fã daquela série do Midnight Gospel da Netflix. Muito bom. E aquilo ali é com grupo, sozinho, a dois, é bom demais, assim, bom demais. Eu revejo aquilo em aula, né, caramba. Obrigada. Salve galera, tô aqui com a Marcela e eu quero saber o que falar aqui no congresso hoje. Eu e o Ito, nós viemos falar sobre os marcos regulatórios das substâncias psicodélicas, então trouxemos como que se deu essa proibição, a questão das convenções internacionais de controle de substância, lei de drogas, portaria 344, classificação das substâncias e também, né, outros modelos regulatórios, como o da Austrália, do Oregon, para a gente entender quais são as possibilidades no Brasil e imaginar qual será o modelo regulatório ideal, que a gente possa ter um acesso democrático, que a gente possa respeitar a ancestralidade, os povos tradicionais. Então, foi basicamente isso que a gente trouxe. Massa, bem massa. Esse daqui é o nosso grau psicodélico. Tira aqui uma pergunta para fazer para você. Como você imagina a política sobre substâncias psicodélicas daqui a 20 anos? Bom, daqui a 20 anos eu imagino que a gente tenha um cenário mais evoluído, menos preconceito, porque o preconceito eu acredito que seja um grande entrave para a gente regulamentar, para as pesquisas científicas. Então eu imagino que seja um cenário mais acessível para todos, uma tecnologia que, né, esteja disponível no mercado. Então, basicamente, imagino isso, que as pessoas não sejam mais criminalizadas, presas ou processadas por portar, consumir ou comercializar substâncias psicotrópicas e demais substâncias e que todos possam ter acesso, né? Massa, obrigada, Marcela. Estou aqui com o Bernardo e Ludmila. Conta aqui um pouco pra gente sobre o trabalho que vocês apresentaram. A gente falou um pouco hoje sobre iboga e ibogaína. A gente faz parte de um grupo de estudos aqui do IPUB, nós somos residentes, então a gente veio falar um pouco sobre o que a gente estava estudando nesses últimos meses, que foi a iboga e a ibogaína. A gente focou principalmente na tese do doutorado do Bruno Ramos, e a gente veio lendo nos últimos meses. A Caroline, que é uma das organizadoras aqui do congresso, estava participando do grupo de estudos, e aí ela convidou a gente para apresentar essa mesa, e a gente teve essa felicidade de apresentar junto com o Bruno também um pouco da tese do doutorado dele e outras coisas que a gente andou estudando sobre ibogaína. Certo. E só explicar um pouco, né, porque as pessoas, acho que a grande maioria nunca ouviu falar no que é iboga e ibogaína. Eu, alguns meses atrás, não sabia o que era. É uma planta de origem no Gabão e Camarões, na África. Ela tem um efeito psicodélico muito potente em doses altas e ela está sendo muito utilizada no tratamento de dependência química. Eu apresentei sobre essa parte histórica da origem e o Bernardo falou sobre uma visão mais farmacológica e do uso terapêutico dos efeitos. Alguma coisa que você quer falar? Bem, bom, gente, esse é o nosso graal psicodélico. Podem sortear. Indique um livro que expandiu sua consciência. Tá, essa pergunta é muito boa. Tem alguns, assim. O livro que me iniciou foi Como Mudar Sua Mente. Assim, para mim, ainda mais do ponto de vista médico, eu como médico, é um livro que explica muitas coisas, passa por todas as substâncias, fala de diversas referências do mundo psicodélico de maneira bem didática. Assim, é um livro extenso, mas foi um livro muito bom. Agora, um livro que toca assim meu coração de uma maneira mais, digamos, artística, menos médica, é A Serpente Cósmica. É um livro pouco conhecido, eu acho. Não sei se aqui no meio do psicodélico é pouco conhecido, mas eu recomendo para todo mundo. É uma viagem esse livro. A minha pergunta é como descobriu os psicodélicos? Estou tentando puxar aqui. Acho que o primeiro psicodélico, de fato, que eu tive contato foi a ayahuasca. Então foi numa pegada mais de espiritualidade mesmo, que eu tenho uso e contato. Obrigada, gente. Parabéns aí pelo trabalho. Salve, gente. Eu tô aqui com o Márcio e eu quero saber, Márcio, o que você veio falar aqui no congresso hoje? Eu vim aqui hoje falar sobre um pouco de economia das drogas, dependência e indústria dos psicodélicos.
sobre isso, vamos falar. Massa. Esse daqui é o grau psicodélico. Eu quero que você tire uma pergunta para eu ler e você poder responder. Grau. Grau psicodélico. Se os psicodélicos podem nos ensinar muitas coisas, nós também podemos ensinar algo aos psicodélicos? Essa pergunta é difícil, hein? É muito difícil. Eu acho que é muito mais fácil a gente aprender com o psicodélico do que a gente ensinar algo com o psicodélico, mas não é isso. Eu acho que a gente não tem que ensinar o psicodélico. Porque o psicodélico, na verdade, reflete o que nós somos. Então, é como se a gente estivesse se auto-aprendendo, ensinando algo ao psicodélico. O máximo é aí que eu chego com essa pergunta. Mandou bem na resposta.